gente, sejam todos bem-vindos para mais uma edição do Espia Aqui Agora, o encontro semanal que a gente tem aqui no Caruaru no Face. E o nosso convidado desta vez é o secretário de Saúde de Caruaru, Francisco Santos. Esta semana, alguns dados, alguns números foram trazidos para a sociedade caruaruense e a gente, naturalmente, com o objetivo, trouxemos ele para cá para a gente repercutir, para a gente esmiuçar um pouco mais esses números e trazer a realidade. Meu caro Francisco, secretário, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo espaço e vocês fazem um trabalho muito importante para toda a nossa sociedade. Estou aqui à disposição. Muito bem, maravilha. Vamos lá, então. De que forma a gente poderia detalhar um pouquinho mais o significado dos números que recentemente foram divulgados por você e pela prefeita Raquel Lira, referente ao combate ao coronavírus aqui em Caruaru, secretário? Esses números apontam que há uma interiorização da doença, que é uma coisa que já era esperada. Nós estamos muito próximos da região metropolitana. Como a gente está muito próximo da região metropolitana, era quase impossível que isso não acontecesse. No início ainda do mês de abril, houve uma elevação de casos graves na própria região metropolitana como um todo, mas principalmente em algumas cidades, concentradas ali em umas 4 ou 5 cidades, que passaram a ocupar os leitos de UTI do estado quase como um todo, e veio muita gente aqui para a nossa região, porque naquele momento a pandemia não tinha chegado com tanta força. A gente foi tomando várias medidas iniciais para que isso acontecesse da maneira mais suave possível, aquela história do achatamento da curva. Caruaru tem muitas entradas e saídas. A gente mapeou pelo menos 36 entradas e saídas, então você bloquear a cidade como um todo era difícil. Mas a gente já de maneira antecipada, a gente foi criando a questão das barreiras sanitárias, e depois elas foram ampliadas, para dar um sentimento à população de que havia necessidade de se pensar até no momento de se você fazer um deslocamento para um local ou para outro. Fomos os primeiros a conversar com as universidades para que houvesse suspensão das aulas e a gente evitasse que várias pessoas de outras cidades, que como Caruaru não é só um polo de saúde, mas também um polo na área da educação, no comércio, na indústria, para a gente evitar que houvesse esse deslocamento de estudantes para cá. A gente, de maneira muito ágil, também começou a fazer a questão dos atendimentos remotos via telefone e também utilizando outras plataformas de telemedicina. A gente, de maneira antecipada, começou a realizar e fez parcerias com laboratórios para começar no início de uma testagem também, não só uma testagem rápida, mas uma testagem molecular. E a gente fez um esforço muito grande das feiras de bairro. Tudo isso foi feito e foi intensificado nesses últimos 15 dias. Foi esses números que a prefeita apresentou, conjuntamente à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, que foi um esforço ainda maior antes dessa... A gente sabia que era iminente essa reabertura. As pessoas têm uma ansiedade muito grande para voltar às suas atividades. É natural, né, secretário? Natural, né? No mundo inteiro. A gente tem um período de quase 70 dias aí, pelo menos. Isso. E esse período fez com que houvesse uma ansiedade muito grande das pessoas, mas também serve de um período para que a gente conseguisse melhorar, qualificar as nossas equipes, treinar as nossas equipes, melhorar a infraestrutura de saúde e também que as pessoas entendessem que a gente vai partir agora para um novo normal. Que eu tenho que evitar a aglomeração, que eu tenho que evitar o contato com pessoas que não são do meu ciclo mais próximo ali, familiar, principalmente nesse momento. Que a gente tem que usar máscara, que eu tenho que ter um cuidado maior com a higiene pessoal, com a etiqueta respiratória, aquela questão da lavagem das mãos, do álcool em gel. Tudo isso é muito importante nesse período para que as pessoas fizessem uma transição, que é uma transição muito dura, né, Marcos? A gente sabe, num período muito curto, a gente teve que fazer uma transição cultural muito forte, e ainda mais agora para a gente em junho. Tudo isso, quando você coloca, mexe na alma da gente, né? Então a pandemia vem e ela toca na alma da gente. A gente aumentou o nosso número nossa capacidade de testagem, a gente acelerou alguns processos nossos internos, mas tem que contar o tempo todo com a população, com o apoio da população, porque não há outra maneira da gente conseguir vencer um inimigo que, apesar da gente não ver, de ser tão pequeno, é tão pequeno que a gente não vê, mas ele é tão poderoso que se a gente não tiver unido, a gente não consegue vencer.
Muito bem. Em meio a todas essas ações, essas iniciativas que o senhor falou, e os resultados que a gente tem hoje, a gente pode dizer que Caruaru está num cenário positivo, secretário? Eu tenho, como qualquer outro técnico da área da saúde, a gente está lidando com um inimigo que é muito difícil. Por quê? Uhum. Com muita frequência, a gente tem uma mudança nos cenários. Então, a gente tem um cenário em que a gente não tem um crescimento exponencial, mas a gente tem um crescimento do número de casos. A gente ainda não chegou naquele platô que a gente tanto deseja que chegue nesse platô e comece a ter uma descendência. A gente imagina que está se aproximando dele pelas projeções. É uma doença muito, ela é muito perversa, porque ela atinge as pessoas, muitas vezes, sem que avise em nada. É diferente de uma dengue, por exemplo, que o corpo dói todo, então você dá sinais e sintomas que você está com problema. No caso dela, não. Você, de repente, desatura, você, de repente, fica cansado, você, de repente, às vezes ela não dá quase sinal nenhum, uma febre muito leve, uma dor de garganta, só uma coriza. E outra coisa, você contaminou outras pessoas, ainda tem isso, que é Uhum. o peso, a carga que essa doença traz. A gente percebe que ela é muito mais grave em homens. Ela tem se mostrado aqui em Caruaru, no país como um todo, mas aqui eu posso dizer a você que 66% das mortes são em homens. Os casos mais graves, a boa parte deles acontecem em homens. E na população mais jovem, abaixo de 60 anos, ainda mais. Então, Uhum. isso deixa a gente ainda num cenário ainda mais complicado, porque normalmente os homens não procuram serviço de saúde. Normalmente os homens têm uma resistência Por muito quê? grande e a gente é É como cultural, se é cultura também? totalmente, é como se a gente demonstrasse uma fraqueza. Eu escondo a dor que eu estou sentindo, eu escondo o sintoma, quando Que nessa coisa. doença a gente tem que ser cada vez mais explícito em relação a isso, até para que as pessoas saibam, não se contaminem e também Uhum. possam cuidar das pessoas que Uhum. estão doentes. Uhum. A gente tem um registro que a gente faz semanalmente das síndromes gripais e normalmente os registros das síndromes gripais, que são casos até mais leves, que eles nos guiam para os testes e nos guiam para algumas ações. As síndromes gripais são notificadas em todas as nossas unidades de saúde, são Sim. notificadas nas nossas UPAs, em todos os nossos serviços. É. Elas servem como sendo um termômetro para a gente, mas quando a gente vai ver lá, muitas vezes a maioria dos registros é de mulheres, porque as mulheres procuram, os homens não procuram. E é uma doença muito grave em homens. Isso é uma coisa importante a gente falar, porque Uhum. não é fraqueza nenhuma, fragilidade nenhuma, demonstrar que você, naquele momento, está passando por alguma mudança que vai fazer com que você fique mais sensível a algumas coisas, algumas questões. Então, eu posso falar a minha experiência. Eu tive. Os meus sintomas iniciais foram levíssimos, Eu ia lhe perguntar levíssimos. agora, seus sintomas foram pesados? Muito leves, muito leves. Eu tive inicialmente uma dor de garganta, mas é uma coisa distante. Como eu sou uma pessoa que, pela função que eu ocupo hoje, e também por ser professor, eu falo bastante. Uhum. Então, isso eu até imaginei que fosse por conta disso. Eu tenho dormido cada vez mais tarde, por conta das responsabilidades que a gente tem das As demandas, atribuições, né? exatamente. Eu imaginava que não fosse nada tão importante. Até que minha esposa apresentou alguns sintomas e no caso dela foi mais clássico. Por conta dos sintomas dela, eu comecei a desconfiar dos meus. E só Uhum. aí que a gente fez o teste. Quando a gente fez o teste, os dois deram positivo, só que ela já estava numa outra fase da doença. Eu estava ainda numa fase inicial. A gente Uhum. fez depois os exames complementares e, no meu caso específico, apareceu lesão pulmonar característica da Covid, que a gente chama lesão em vidro fosco. Eu tive bilateralmente os dois pulmões. Então, eu tinha um cansaço mais frequente. Então, a primeira semana, os primeiros 8, 9 dias da doença, para mim, não foram dias simples, não foi uma coisa como um resfriado que você nem percebe. Uhum. E eu Uhum. percebia claramente que eu estava bem. Tinha febre permanente, quase constante, mas uma febre baixa. E me mantive ainda uma tosse, perdi o paladar e o olfato alguns dias, mas logo depois eu recuperei. Minha esposa perdeu e não recuperou até hoje. Então, assim, ela já passou pelos sintomas, já está recuperada, Que se coisa. recuperou antes de mim e aí continua. Então, no meu caso, depois de eu troquei o meu esquema de
minha medicação, muita gente perguntando se eu tomou o quê? Eu tomei antibiótico, depois eu tomei corticoide. No meu caso específico, depende da clínica, né? Não existe uma bala de prata que resolve o problema. Quando eu fiz a mudança para o corticoide, eu comecei a evoluir mais rápido, mas também é o que a gente fala da primeira fase da doença para a segunda, então isso acontece nos 5 primeiros dias um esquema de medicamentos, depois eu fui para o segundo. Quando eu fui para o segundo, que eu comecei a tomar os corticoides, eu percebi que minha febre foi embora, e depois os meus sintomas foram diminuindo e minha saturação foi melhorando. 2 dias eu tive uma saturação abaixo de 95, que se ela fosse para menos de 93 e se mantivesse, eu teria que ir para ser internado. Então eu quase cheguei a isso. Em alguns momentos ela chegava a 92, mas depois eu recuperava. E seguindo as orientações médicas que são bem tradicionais hoje em dia para esse tipo de doença, que é você, por exemplo, ficar uma boa parte do tempo deitado de barriga para baixo. A gente chama isso de pronado. Inclusive, vários pacientes que são entubados, que não é normal a gente ver em UTI o paciente pronado. O paciente está entubado, mas ele está com a barriga para cima. Por conta das características dessa doença e da evolução clínica dela, muitos pacientes têm que ser pronados. Ele é entubado, mas ele fica de barriga para baixo. Isso exige da equipe uma experiência muito grande, existe uma qualificação muito grande, porque não é uma coisa tradicional, uma coisa normal de ser feita. E eu, por exemplo, tive que, alguns dias, passar a maioria do tempo pronado, depois eu mudava de decúbito, para que não fizesse nenhum esforço maior e não tivesse nenhuma consequência. Então, estou recuperado, estou bem, mas eu posso dizer que não é uma coisa trivial. Nunca tive nada que me levasse ao que a Covid me levou durante esse tempo agora. Entendi, perfeito. Me diga uma coisa, como é que o senhor enxerga essa retomada já do plano econômico, né? Abertura de comércio, abertura de estabelecimentos comerciais, considerando esse momento que ainda vem de combate, né? De conscientização da população, de manter-se ali no isolamento, de sair efetivamente apenas quando tiver a necessidade real. Como é que o senhor vê isso, secretário? A gente que é da área da saúde, a gente vê com preocupação, porque o Brasil de verdade não fez o lockdown. O Brasil de verdade não fechou. Os países que reabriram, eu vejo vários vídeos, as pessoas me mandam, eu tenho colegas que estão no exterior. Eu escuto relatos deles de antes e depois, a gente conversa sobre isso. Muita gente faz uma comparação com algumas realidades fora do país de reabertura como se tivesse tudo normal, só que esses países, muitos deles estão com as fronteiras fechadas. Então, eles estão há vários meses com as fronteiras fechadas. Então, a doença está ali dentro daquele território e ela não saiu daquele território, está dentro daquela população. Eu não posso fazer essa comparação, entendeu, Antônio? Eu não consigo fazer essa comparação da nossa realidade com a realidade de outros locais. Então, isso deixa a gente um temor. Por quê? Na verdade, a gente não fez esse fechamento total. Então, a gente não fez esse controle total a ponto da doença ficar totalmente controlada. No nosso... Eu não vou falar de Caruaru, não vou falar só de Pernambuco, vou falar do país como um todo. Então, essa reabertura deixa a gente com um receio, sim. Porque se eu não tenho ainda conhecimento total da curva, e a gente já dá esse passo, agora também eu sei que o lado econômico pesa muito para isso, a gente não tem como esquecer disso. E as pessoas perderam empregos, a gente tem um reflexo muito forte sobre a condição de saúde e de vida das pessoas. A gente da saúde pública costuma trabalhar com determinantes sociais da saúde. A gente sabe que a saúde não é a mudança da saúde, você deixar de ter saúde não é causada exclusivamente por um fator, não é causa e efeito direto. A gente sabe que tem determinantes. Dentre esses determinantes, tem determinantes econômicos. Então, a gente sabe que isso tem reflexo na saúde também. Mas como é que a gente vai iniciar esse passo se eu tenho ainda as UTIs utilizadas a praticamente 100%. Nós mantemos o nosso plano de expansão dos nossos serviços. O Manuel Afonso, ainda esse mês, vai receber mais 10 ventiladores, vai ter uma disponibilidade maior de uma semi-intensiva, que a gente está qualificando ela ao máximo, para que fique o mais próximo possível de uma UTI. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande com insumos, porque no mundo inteiro, a gente teve um aumento do consumo de algumas classes de antibióticos que não eram utilizados. A gente teve um aumento no consumo de alguns sedativos, porque nas UTIs, no mundo inteiro, todas ocupadas, todo mundo precisando de sedativos. E relaxantes musculares.
Então, tudo isso fez com que houvesse um aumento no custo desses serviços e também na dificuldade de acesso a eles. Então, Uhum. tudo junto isso, entendeu? Num cenário em que a gente ainda está aprendendo algumas coisas. Perfeito. E há uma informação interessante, positiva, secretário, que é a redução da fila pelo leitos, é isso mesmo? A gente tem. É porque houve um aumento da oferta, houve um aumento da oferta, e Certo. houve sim uma redução na fila. Então, a gente Ah, tinha. Chegou a ter 300 pacientes em fila para UTI. A gente chegou a ter na nossa rede pacientes aguardando quase 10 dias. Dentro das nossa semi-intensiva do Manuel Afonso, salvou algumas vidas nesse período, porque ela conseguiu segurar esses pacientes até a gente conseguir fazer a transferência, e alguns deles receberam altas. A gente até deixa, comenta isso. deixa eu fazer só um registro, o que o senhor está dizendo. Os velhinhos mesmo da Casa dos Pobres foram para lá, né? E Exatamente. voltaram, né? Se recuperaram. Exatamente. Enfim. Só aqueles que tinham casos de que já eram pacientes crônicos muito graves, não Uhum, conseguiram. uhum, Isso aconteceu Mas eu te dar um exemplo de pacientes que ficaram com a gente, depois foram para a UTI, conseguiram a UTI, porque a gente conseguiu manter eles bem sim, atendidos. Na UTI foram extubados e receberam alta, e a gente de vez em quando recebia aqueles vídeos da. A gente fica muito feliz quando sim. recebe aquele vídeo, mas e a equipe sabe que só aconteceu aquilo por conta do trabalho que eles fizeram e manter essas pessoas bem atendidas, bem cuidadas, até que aparecesse a vaga. Nesses últimos dias, a gente consegue a vaga em menos de 24 horas. Isso tem acontecido, sim, na Uhum, maioria dos uhum, casos. A gente não tem tido uma espera muito grande, mas a margem é muito pequena, Welton. A gente tem uma margem muito pequena. Então, uhum, assim, passou de 7 dias para um dia, mas não significa que de um dia para o outro eu não posso voltar a ter esse tipo de espera e crescendo, crescendo e crescendo, porque entendi. as pessoas vão voltar a circular e Uhum. parte delas não vai compreender o risco que está correndo. Com isso, eu lhe pergunto, qual a sua expectativa, uma vez que a gente já está indo para a segunda quinzena de junho, né? A gente tem esse período que está sendo esse projeto projeto não, esse plano de retomada, né? A gente tem um período que ainda que não tenha as tradicionais festas juninas, mas que de repente as pessoas podem ali acender uma fogueira na frente de casa, uma coisa. O que você diz em relação a isso, secretário? A gente tem a expectativa que junho ainda seja um mês muito duro. Ainda Uhum, nas nossas projeções, ainda deve ser um mês duro, mês de junho. Porque é um mês que dificilmente a gente vai evitar alguns encontros, algumas reuniões das pessoas. Porque uhum, simplesmente não tem como se evitar isso. Por mais que a gente recomende, algumas famílias vão acabar se encontrando, e nesse encontro a gente sabe que o risco aumenta de parte a parte. uhum, A gente fortemente recomenda que não haja. Esse aqui é muito difícil, mas veja uhum, só, a gente está com um clima esse ano mais baixo do que a média histórica. Então, o frio já tende a fazer com que haja um aumento das viroses. Eu tenho uma doença gravíssima circulando, que depende de aglomeração, e isso vai fazer com que a gente tenha um aumento dela também. E se eu tiver fogueira e fumaça e tudo, tem um problema respiratório. Então, eu tenho uma constelação, é quase a tempestade perfeita, para que nesse uhum, momento a gente tenha ainda mais um serviço pressionado. Então, a gente espera que isso não aconteça, que as pessoas uhum, mantenham o máximo possível dos cuidados, porque isso vai passar. Isso vai passar. A gente vai ficar diferente depois disso? Vai. A gente vai manter alguns cuidados? Vai. Mas vai passar. A parte mais dura vai passar. Só que a gente tem uhum, que ter paciência para que a gente consiga superar essa etapa. Então, o mês de junho é um mês difícil. Vai ser um mês difícil para a gente. A gente sabe disso, tem se preparado para isso, mas ao mesmo tempo entende que algumas coisas têm que ser até testadas, porque senão a sociedade não acredita. Tem coisa que ela vai ter que verdade. sentir para depois compreender o tamanho do que. E há muito tempo a gente vem falando sobre esse problema. Uhum, Se ele não acontecesse e aparecer que a gente tinha exagerado, ele acontecendo fica parecendo ainda que não é bem isso, não é tanto isso. Porque a gente se preparou tanto para isso, a gente se esforçou tanto, que às vezes parece que ele não é, mas ele é sim. Esse é o maior desafio da geração, da nossa geração. Eu posso dizer que aí vai ter as pessoas mais idosas, mas com certeza, para a saúde pública, ele é o maior desafio desde a gripe espanhola, com certeza.
E depois a gente talvez até faça uma comparação que ele vai ser mais grave por conta das características que a gente tinha, da população que a gente tinha e dos insumos e materiais que a gente tinha que não existia naquele tempo. E mesmo com tudo que a gente tem, a dificuldade que a gente está passando. Né? Então, a gente vai fazer esse recorte histórico. Eu até eu sou da área da pesquisa, sou professor, gosto de publicar, estudo e tal. Estou até escrevendo um livro desse momento, porque depois que isso tudo passar, vai ter coisa que a gente vai perder, né? Muito bom. Eu não quero perder, não, porque a gente está vivendo a história e a gente está fazendo a história. Verdade, verdade, secretário. Bom, para a gente já ir caminhando aqui para encerrar, qual a sua recomendação para os caruaruenses, enfim, para a sociedade de maneira geral, que a gente entende, por exemplo, a gente tem população flutuante de mais de 1 milhão de pessoas, né, secretário? Então, a gente tem Caruaru ali no meio, tem 10, 14, 15 municípios ali pertinho que circulam diariamente na cidade. Qual a sua recomendação para essas pessoas que, ora, precisam fazer algo essencial, ora agora precisa retomar realmente a trabalhar, ou, por exemplo, perdeu o emprego, mas aí arrumou um novo emprego agora, seja informal ou formal. Qual a sua recomendação para essa pessoa, para essas pessoas que assistem a gente, Caruaru no Face, sempre acompanha as notícias aqui com a gente? O que o senhor diz para essas pessoas? A gente pede que mantenha os cuidados, que acreditem no que a gente está falando, que a partir no mínimo sintoma se isole, que isso é um momento. Então, assim, é um momento porque é um momento. Qualquer doença é assim, ela tem um ciclo. A sazonalidade de uma doença, o tempo, ela tem um tempo para acontecer. Uma doença nova, quando chega, isso é normal. A gente está lidando com uma doença nova, é só que as pessoas entendam que é só esse momento. Então, o que a gente puder fazer de esforço nesse momento? Para se deslocar o mínimo possível, porque ela depende do deslocamento. E quando eu me deslocar, utilizar máscara, não ficar levando a mão aos olhos, ao nariz, principalmente ao nariz, que é o principal mecanismo para fazer com que a gente tenha a entrada do vírus. Mas a boca também. Andar com álcool gel, quem puder andar com álcool gel, mas tem vários locais hoje em dia que estão dispondo de álcool gel, ou então que eu possa lavar minhas mãos. Manter alguns cuidados, se desloca o mínimo possível, o necessário. Não é momento da gente estar confraternizando, é esperar um pouco mais, e vai chegar a hora disso acontecer, e evitar ao máximo. Se eu sei que eu vou enfrentar uma fila, eu não preciso ficar junto da outra pessoa que está na fila. Eu posso até pedir para quem está atrás de mim, manter uma distância para a sua segurança e para a minha também. Então, nesse momento, é seguir as recomendações que a gente vem passando, que todo mundo sabe. O próprio Caruaru no Face, o Espia aqui, faz um trabalho maravilhoso de informação, uma qualidade enorme do conteúdo que vocês apresentam. As pessoas observem a imprensa séria, também tem isso. O trabalho e a credibilidade, na minha opinião, eu já valorizava tanto o trabalho da imprensa profissional. Hoje valorizo ainda mais porque é a maneira que a gente tem de fazer com que a população entenda o que a gente está querendo passar. Porque, infelizmente, a gestão pública, por diversos fatores estruturais, talvez, não tem, às vezes, a credibilidade que a gente gostaria que ela tivesse. Então, eu mesmo, às vezes, lanço mão da minha formação, da minha experiência profissional, de onde eu vim, para que as pessoas entendam o que eu estou falando, baseado em evidência. Inclusive, a gente tem construído evidência sobre o que a gente tem feito aqui, para que as pessoas acreditem no que a gente está falando. Então, se desloque o mínimo possível. Eu preciso trabalhar, eu vou protegido. Se eu estiver com febre, eu não saio de casa. Se alguém me identificou com febre e eu tiver algum outro sintoma, eu procuro um serviço de saúde. Então, a gente vai ter que manter isso. Esse mês de junho é muito importante. O mês de junho é muito importante. A curva da gente cresce, a gente quer que ela estabilize em junho, para, se Deus quiser, em julho ela começar a baixar. Mas isso depende das pessoas. O serviço de saúde pode fazer o que quiser. O serviço público pode fazer o que quiser. O privado pode montar, pode contratar mais profissional, pode fazer tudo, mas depende das pessoas. Então, eu agradeço o espaço para que a gente deixe esse recado e me coloque à disposição para que em outros momentos a gente possa dialogar e, se Deus quiser, falar até sobre assuntos mais leves. Perfeito, com certeza. Vamos torcer para isso. Meu caro Francisco Santos, muitíssimo obrigado aqui pela atenção e um grande abraço, hein? Agradeço mais uma vez e a gente está à disposição aqui para informar vocês o que a gente tem feito e também para tirar as dúvidas da sociedade.
Parabéns pelo trabalho que tem realizado. Um grande abraço.